Então, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem, porque eu estou maravilhosamente bem. Porque eu estou assim? Graças a Deus, nós conseguimos fechar a semana positivos e então estamos aqui para vos falar um pouquinho dessa atualização e até que ponto é suficiente. Esse é um dos temas também do vídeo de hoje. Portanto, pessoal, fiquem atentos, coloquem os vossos coletes porque vamos embarcar para uma viagem maravilhosa. Vamos juntos. Em relação à primeira trade da semana, nós começamos com a primeira trade da semana na conta de 10 mil, fazendo 3,6%, ou seja, 360 euros aproximadamente. Isso garantiu que nós saíssemos do nível em que nós nos encontrávamos de 4,6% aproximadamente, se não estou em erro, para agora estarmos com 8,4%. Ou seja, só nos faltam 1,55% para que nós passemos a fase de desafio da conta de 10 mil. E em relação à conta de 80 mil, nós fechamos a semana positivos de 2,8%, ou seja, 2.240 euros aproximadamente. Pessoal, é uma benção. É uma benção por quê? Porque nesse momento nós conseguimos nos aproximar cada vez mais do nosso objetivo, que é completarmos os 2 desafios e chegarmos cada vez mais próximos ao nosso quarto de milhão. Portanto, pessoal, fiquem atentos aos pormenores dessas trades. Pessoal, agora vamos aos pormenores das trades. De forma rápida e sucinta, só para vocês terem uma noção de quais foram os dados das mesmas. Nas duas trades, em ambas as trades, nós colocamos o risco de 2%, ou seja, na de 10 mil arriscamos 200 e na de 80 mil arriscamos 1.600. Portanto, conseguimos um risco-recompensa maior do que 1 para 1. Porque vocês viram que tanto na de 10 mil fizemos mais do que 2%, como na de 80 mil também fizemos mais do que 2%. E qual foi a paridade que nós utilizamos? Eu acho que vocês já sabem, né? Porque nós aqui só utilizamos o SHA USD. Por que nós só usamos o SHA USD? Só usamos o SHA USD, que é o ouro em relação ao dólar, né? Ouro, moeda de base, dólar, moeda de cotação, porque para nós convém ter uma alta liquidez, uma alta volatilidade, um alto volume dentro de uma paridade, sendo que nós casamos, vamos dizer que nós casamos com essa paridade. Ao longo do tempo fomos estudando, tendo tempo de tela e assim poder perceber que esta paridade reage desta forma nesse contexto, essa paridade reage dessa forma neste contexto e fomos montando um plano operacional, ou seja, fomos nos ligando com aquilo que é a paridade e assim temos uma relação de antes amor e ódio e hoje de amor com algum ódio por aí, mas no fundo não é ódio, né? Isso é só para brincar, porque no fundo os tops, né, que eu digo ódio, acontecem em todas as ocasiões, com todas as paridades. Portanto, pessoal, é para vocês perceberem que casar com uma paridade, entender uma paridade é uma das melhores coisas possíveis, porque vocês vão sempre conseguir perceber quando é que o mercado não está bem, se essa semana aqui já não é tão favorável para nós continuarmos lá, entre um monte de situações que podem vir a acontecer, que só vais saber se tiveres uma relação com a paridade, certo? Vocês sabem, se vocês namoradas, se vossos namorados não estão bem, só de olharem, só de perceberem a energia. E com as paridades é a mesma coisa, com os pares são as mesmas coisas, porque vocês conseguem perceber como é que está o mercado nessa semana, como é que está a funcionar, se está consolidado, se não está, se vale a pena entrar, se não vale a pena entrar, se nessa trade é uma boa mão, se vale a pena arriscar mais do que aquilo que eu pretendo arriscar. São essas nuances todas que nós vamos aprendendo com o tempo. E qual foi o resultado? Vocês já viram na conta de 10 mil 3,6% e na conta de 80 mil nós fizemos 2,8%. Portanto, pessoal, é isso que eu gostaria de vos dizer em relação às primeiras trades da semana. Por que só em relação às primeiras trades da semana? Porque a partir daí as coisas começaram a ficar um pouquinho turbulentas. Mas tudo acabou bem, só para vocês terem noção. E acho que também já conseguem saber pelo vídeo que nós fechamos positivos, né? E como eu disse também no início. Mas vamos perceber por que elas começaram a ficar turbulentas e o que é que eu fiz, como é que eu geri essa questão toda. Bora lá. Até que ponto é suficiente? Eu pergunto isso porque normalmente nós gostaríamos claramente de fazer muito mais do que aquilo que nós fazemos. Volta e meia vemos uma oportunidade e queremos entrar. Muitas vezes eu já disse aqui que nem sempre uma oportunidade, o mercado é uma oportunidade para nós. Porque o mercado pode dar uma oportunidade, mas nós não temos que entrar, não devemos entrar. Por quê? Ou porque já perdemos o suficiente, ou porque já ganhamos o suficiente, ou porque não temos mesmo que entrar, porque não nos diz respeito àquele padrão, certo? Certo. E o que aconteceu essa semana? Eu tive o suficiente. Nós fechamos a semana com o que nós fechamos, que vocês já puderam ver. E eu quis fazer mais. Mas por que eu quis fazer mais, sendo que eu já fiz aquilo que era suficiente? Ganância.
ganância. Ganância, ganância e mais ganância. Por quê? Se eu não disser que é isso, que foi ganância, não vai ser realista, porque no fundo foi isso. É aquela cena de o fear of missing out, né? Que já falamos aqui, o FOMO, é a ansiedade de estar de fora do mercado, certo? O medo de estar de fora do mercado. Eu senti isso e claramente quis entrar. Entrei para o mercado com medo. Calculei o risco, reduzi, entrei com 1% de risco e tudo mais. Só que durante as trades, durante o percurso das trades, eu fiquei com medo de que eu perdesse. Fiquei com medo por quê? Porque eu sabia que estava a operar fora do meu plano. E já viram como é que um plano vai nos deixar claramente, mas claramente lúcidos sobre o mercado? Ou completamente lúcidos sobre o mercado. Por quê? Porque se tu tiveres um plano, já sabes aonde é que não tens que errar, já sabes como é que tens que fazer, o que é que tens que fazer. Se não seguires aquilo, consegues tentar lutar para seguir aquilo, e se conseguiste aquilo, paras. É nesse ponto que eu quero tocar. Eu consegui aquilo que eu pretendia e tive de parar, mas não parei. Ou seja, não estava a seguir o plano. Começou-me a causar ansiedade, começou-me a causar medo, começou-me a causar outros tipos de emoções que eu não queria sentir. Não queria sentir porque eu não quero estragar aquilo que eu construí para mim e para vocês e para nós todos como uma comunidade. Portanto, pensando em muitas outras coisas, eu decidi fechar a operação. Fechei a operação, sendo que praticamente foi no 0 a 0. Ou seja, a operação estava no ponto de entrada, eu decidi manualmente ir para lá fechar. Como alguns dizem, fui mão da alface. A minha mão bobeou, né, como falam os brasileiros, e fui para lá e fechei manualmente. O que não devia ter feito, por quê? Porque o mercado depois correspondeu à minha análise. E é engraçado que após o mercado corresponder à minha análise, já depois de muito tempo ter passado, eu decidi entrar novamente. Entrei novamente porquê? Porque vi que a análise que eu outrora defini, outrora fiz, deu certo e fiz uma nova. E claramente o que é que vou pensar? Ok, também vai dar certo essa aqui. Porque aquela deu certo e pronto, estou a ganhar e sou o bam bam bam. Não, nem sempre as coisas funcionam assim. Ou melhor, as coisas não funcionam assim. E mesmo que funcionarem, estão a funcionar errados. É mais fácil eu ter um stop loss estando certo do que um take profit estando errado. Valorizem muito o que vocês definiram para vocês mesmos. Vocês fizeram um backtest. No vosso backtest vos deu uma forma de operar, uma taxa de rentabilidade, dá certo, de perdas, entre muitas outras características e variáveis que vos apareceram dentro do vosso backtest. Portanto, sigam isso à risca. Ou seja, eu fui para lá, decidi fazer essa operação, né, após já ter perdido a oportunidade de fazer aquela segunda operação. E o que é que aconteceu? O mercado foi, fiquei positivo, fiquei emocionado, fiquei excitado e tudo mais, e depois o mercado começa a voltar. O mercado a voltar causou-me o quê? Causou-me medo, outra vez medo. Por quê? Porque eu estava fora do meu plano. O plano é que vai nos manter no eixo, o plano é que vai nos manter na direção certa, no ponto certo. Prontos, né? O mercado está a voltar e eu decido fechar a operação. Não no 0 a 0, com um ligeiro lucro, né? Claramente. Não ia querer deixar na mesa algum dinheirinho e fechei no 0 a 0. Ok, descansado, estou bem agora. Fiquei com JOMO, né? Que é o Joy of Missing Out, que é a felicidade de estar de fora, a alegria de estar de fora. Fiquei feliz, contente. E continuei, fui. Chegou uma altura em que eu vi que também estava a ter uma outra oportunidade. E o que é que eu decidi? Qual foi a ideia mirabolante que eu tive? Voltar a entrar. Pronto, voltei a entrar 3 vezes, se não estou em erro, 3 vezes. Voltei a entrar e em todas as vezes aconteceu o mesmo que aconteceu na segunda operação da semana. Ou seja, eu fechei no ponto de entrada as operações. Por quê? Porque estava com medo de que elas não dessem certo. E a maioria delas deu certo. Só a última é que não deu certo. E aí sim, fiquei feliz. Ainda bem que eu saí, senão ia dar errado e tudo mais. Sendo que as outras, isso não aconteceu. Não pensei isso. Por quê? Porque deu certo. Ou seja, não é o que o mercado te apresenta, não é o que tu achas que o mercado vai falar, não é o que tu achas que o mercado vai ditar, né? No fundo é aquilo que tu vais agir em conformidade àquilo que o mercado tiver a corresponder ou a dizer, né? Ok, com isso eu tenho aqui 2 perspectivas para vos passar e espero que adaptes àquilo que é o vosso plano de operações. Primeira perspectiva,
Não façam aquilo que estiver fora do vosso plano de trade. Se vocês já bateram a vossa meta, vazem. Aceitem aquilo que o mercado vos permitir ganhar. Assim que vocês ganharem aquilo, aceitem, porque é garantido. É garantido. O que é uma garantia? É a certeza daquilo que está contigo. Prontos, tens aquilo, é uma garantia, está garantido. Outra perspectiva é vocês não serem mão da alface. Muitos falam assim, mão da alface. O que é mão da alface? É vocês terem a noção de que têm que seguir aquilo que vocês definiram. Vocês fizeram um estudo. Por exemplo, se eu não tivesse feito a primeira trade da semana, eu teria deixado. E a trade ia dar certo. Mas eu fechei. Vamos supor que eu não tenha feito nenhuma trade na semana, né? A primeira, a do início. E depois fui para a segunda, terceira e quarta, né? Não a sexta, que foi a que eu perdi. Sexta ou sétima, se não estou em erro. Vamos supor que naquela trade eu também tenha fechado. Mas não fiz a primeira trade, não tive o primeiro lucro. Ou seja, essa semana não tive dinheiro, pelo contrário, só perdi. Isso, para mim, seria fixe, seria viável? Não seria. Mas por que isso aconteceria? Porque eu fecharia a trade antes da altura certa. Definiste um take profit, definiste um stop loss, deixa a trade rolar. Não fiques a olhar para a trade. Eu estou a dizer isso porque eu faço isso. Mas eu estou a dizer que eu fazendo isso não funciona. Portanto, não façam isso. Eu estou a dizer aquilo que eu faço e que estou a lutar para não fazer. Digo que estou a lutar por quê? Porque volta e meia vou fazendo, não posso dizer que sou perfeito. Mas eu hoje posso dizer que já não faço totalmente isso. Isso já não é o meu normal. Eu sou um ser humano, tenho emoções, volta e meia posso pegar e fecho uma trade. Eu vou para a trade, vejo alguma coisa, mudo um stop loss, ou mudo um take profit. Mas eu sei que isso não é o normal, não tem que ser o corrente. Então eu praticamente me obrigo a não fazer essas coisas. E o mercado corresponde simplesmente com aquilo que eu defini. Porque assim, as coisas têm leis. No fundo, as coisas estão todas feitas com uma lógica. E se nós seguimos essa lógica, estamos muito, mas muito próximos de atingirmos aquilo que são os nossos objetivos, pessoal. Essa semana agora que vai entrar, né? Nós passamos agora a semana de 11. Isso tudo que eu estou a dizer é a semana de 11 de março de 2025. Vamos entrar agora para a próxima semana, né? Que é a semana de 17 de março. E nessa semana nós esperamos fazer aquilo que nos convém fazer, né? Que é um bom trabalho. E isso, modéstia à parte, nós estamos a fazer muito bem. Porque outrora não funcionava assim. Outrora eu não operava assim. Quem acha tem dúvida. Eu tenho a certeza que eu falando aqui para vocês, vos mostrando aqui o rumo ao $250 000, também estão a contribuir muito para aquilo que é a minha disciplina. Se não fosse pela exposição que eu estou aqui a fazer em relação a esse programa, a esse projeto todo, eu não teria tanta acurácia como estou a ter agora. Portanto, obrigado. Desde já agradeço-vos pela vossa audiência e pela vossa crítica construtiva, seja o que for, para que nós possamos crescer, para que nós possamos nos desenvolver e que também possa contribuir com alguma coisa para o vosso desenvolvimento como traders, ou como investidores, ou como entusiastas do mercado financeiro. Essa é a nossa missão, com verdade e disciplina. Pessoal, a FTMO é uma empresa que financia os traders. Eles pegam no próprio dinheiro que eles têm e entregam aos traders para que daquele dinheiro todo o lucro seja dividido, onde 80% vai ficar para o trader e 20% para a empresa. Mas para a empresa disponibilizar esse capital, vocês têm claramente que passar certos desafios, têm que provar que vocês são elegíveis para receberem esse capital por parte deles. E é isso que está acontecendo nesse exato momento. Esse dinheiro não está no bolso, pessoal. Esse dinheiro é uma fase de desafio. Claramente eu tive que tirar do meu dinheiro para poder comprar as contas, para poder ser elegível a fazer o desafio, e após ser elegível a fazer o desafio, eles vão ter que ver se eu sou elegível a receber a conta, sendo que também o reembolso do mesmo valor da taxa de inscrição nós vamos receber quando da passagem para a conta real, sendo que a partir daí nós vamos estar a receber 80% desse mesmo lucro. Pessoal, findo os desafios todos, aí sim nós teremos a alocação de 250 mil. Nesse momento nós estamos a passar a primeira fase da conta de 10 mil, rumo a passar a primeira fase da conta de 80 mil, vamos passar a segunda fase da de 10 mil, a segunda fase da de 80, conseguir um lucro e fazer a conta de 160, e após passarmos as duas fases da conta de 160 mil, teremos a nossa tão esperada alocação de 250 mil
euros dentro da empresa FTMO. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como sempre, esse vídeo aqui foi mais explicativo em relação àquilo que é o rumo ao quarto de milhão, uma atualização, e deixamos sempre aqui, né, uma exortação ao pessoal para que tenham aquela noção de como é que devem conduzir a semana, porque a nossa semana não é perfeita, vão acontecer um monte de situações, um monte de coisas, e nós claramente com essas coisas, com essas situações todas, viemos aqui apresentar aquilo que nós tomamos como ação e que acreditamos que vocês também podem vir a tomar porque está a funcionar para nós. E se não funcionar para nós, vamos vos dizer, façam o contrário, porque isso para nós não funcionou. Porquê? Porque o nosso lema é verdade e disciplina. Portanto, curtam, compartilhem, deixem o vosso comentário, que nós estamos a ver tudo, nós estamos atentos a tudo, estamos a gostar dessa nossa nova jornada de crescimento exponencial, porque esse também é um dos nossos lemas, não só da Trader Points, mas como seres humanos, crescimento exponencial. Portanto, pessoal, espero que vocês fiquem bem, tenham uma ótima semana. Agora, dia 17, vamos continuar com as nossas operações e esperem por nós que vocês na segunda-feira terão nosso rumo ao quarto de milhão atualizado em primeira mão para vocês. Estamos juntos, Trader Points One.